Nosso Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Boa noite, Alvorada. igreja. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Estou muito feliz de revê-los. 1º de janeiro nós nos vemos, de 2025, e este é o de professor William. juntos, a virada do ano, entre irmãos, na casa do Senhor. E estamos aqui no primeiro culto do ano. Isso é uma bênção de Deus, porque muitas pessoas tomaram outras decisões de estar em outros lugares, e você, totalmente diferente dos padrões do mundo, você resolveu vir para a casa de Deus. Amém? Então, queridos, nós iremos meditar na palavra de Deus com o seguinte tema: perdidos e encontrados, ou conhecido também como no nosso jargão, achados e perdidos. Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, estudando a Tua palavra. Não só isso, mas também louvando o Teu nome, Te engrandecendo e tendo a oportunidade, Senhor, de reconhecer que o Senhor é grande na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós passamos mais um ano e iniciamos outro. E que esse ano, Pai, que se inicia, possa ser um ano cheio de vitórias, cheio de bênçãos para a nossa vida. Que o Senhor nos conceda saúde, paz, felicidade para nós, para a nossa família. E que o Senhor esteja guiando os nossos passos. Fortaleça a nossa fé e nos ilumine agora para compreender tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Queridos, abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 15. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada. Lucas, Primeiro culto realizado aqui na mesma neste ano de 2025. E este é o professor William. Quando eu era das igrejas pentecostais da Assembleia de Deus, a pessoa que vinha deixar água, os irmãos chamavam de anjo da água. Então, obrigado aí, anjo da água. Deus abençoe. Irmãos, é conhecido, no mundo cristão, Lucas capítulo 15 como o capítulo dos achados e perdidos, porque ele conta uma sequência de histórias, de pessoas e objetos e animais que estavam perdidos, mas que no final da história eles foram encontrados. Certo? E antes da gente ler, irmãos, eu queria falar de uma habilidade que todo ser humano tem, certo? Iniciando de mim, eu sempre fui uma pessoa que eu tive facilidade de me perder. Eu sempre me perdi muito fácil. Isso estando em shoppings, estando em praças com a minha mãe, com os meus pais, em Camporis, eu sempre tive essa habilidade de me perder. Já me aconteceu a situação de eu estar no Norte Shopping, ali da Bezerra, e a minha mulher estava numa loja. Pronto, a loja estava bem aqui de frente. E eu saí para olhar o shopping. Só que aí eu olhando, eu sempre me interessava pelos brinquedos. Minha mãe pelas roupas e eu pelos brinquedos. Eu era criança. E aí, quando eu fui me ligar, eu não vi minha mãe ao redor de mim. Porque eu sou uma pessoa que eu viajo muito fácil pelo vento. E aí, eu comecei a chorar, a me desesperar. Porque eu não estava vendo minha mãe. Detalhe, a minha mãe estava na loja da frente. Mas para mim eu já estava muito longe. E eu comecei a chorar desesperadamente. E aí vieram os seguranças para tentar me acalmar. Perguntou qual era o meu nome. Eu falei, eu estou perdido da minha mãe, eu não sei voltar para casa, e não sei o que e tal. E aí quando eu vejo uma mulher pequenininha de 1,40 m e pouco, minha mãe tem mais ou menos isso aí, o que ela tem de pequenez, ela tem de bravo, viu, irmão? Porque a minha mãe é muito brava mesmo. E aí ela chegou lá, me puxou pela orelha e falou assim: menina, não tem juízo não, tu é doido, eu estou na loja daqui da frente. Eu, é mesmo, mãe? Que coisa boa que eu encontrei a senhora. Mas enfim, eu sempre tive essa habilidade, e o Fernando é prova viva disso, porque a gente estava no Camporim da União, e eu lembro que eu comecei a ver vários desbravadores, uma ruma de gente, primeira vez que eu vi isso na minha vida, e eu estava com um prato, uma colher e um copo sujo na mão. Tinha terminado de almoçar e eu fui querer lavar o prato, só que aí eu escuto uma voz lá no fundo: ui, aí eu olho para trás, estava o Fernando. Aí ele me deu o quê? Um carão, Mas eu sempre tive essa habilidade de me perder. Só que isso é interessante, irmãos, porque isso não é só meu. Todos nós, seres humanos, temos a habilidade de fugir de Deus. Nós vemos isso logo lá no início do mundo, quando Adão e Eva eles comeram do fruto, a qual Deus havia proibido, a primeira atitude deles foi fugir. Eles fugiram de Deus, e aí Deus foi atrás dele, porque a história de queda do ser humano é sempre essa: o ser humano cai e Deus vai atrás. Na maioria das vezes, acontece algumas vezes de nós irmos até Deus, sim, acontece, mas na grande maioria das vezes é Deus que vai ao nosso encontro. E aí eles fugiram de Deus, e Deus
Onde vocês estão? Aí ele, Senhor, é porque eu ouvi tua voz no jardim, eu estava nu, tive vergonha e me escondi. Né? Então o ser humano sempre teve essa habilidade de fugir e de se esconder de Deus, por conta da vergonha da nudez. E não digo da nudez de estar despido de roupas, mas por conta do pecado. Porque o pecado, ele tira a nossa roupa pura, a nossa roupa lavada, a nossa roupa fina, né, que Cristo comprou com o seu sangue na cruz. E por vergonha nós fugimos dele, nos escondemos e nos perdemos. E tendo como base isso, queridos, nós iremos iniciar lendo Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 7, certo? Do versículo 1 ao 7, ele começa contando que história, irmãos? A ovelha perdida, certo? Vamos ler então. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos entender cada componente dessa parábola, certo? E algumas características que nós podemos aprender com essa ovelha, certo? Primeira coisa, irmãos, o contexto em que nós estamos lendo aqui, Jesus ele estava reunido, né, com pessoas que eram pecadores, pessoas que eram segregadas, que eram, como eu posso dizer, desprezadas naquela sociedade da época. E aí os fariseus, nós sabemos que eles sempre queriam colocar Jesus à prova, e eles falavam o seguinte: olha, você está comendo com pecadores, né? Você é igual a eles. Sempre estavam de alguma forma querendo fazer Jesus cair, sempre querendo buscar que Jesus caísse no erro. E aí Jesus ele resolve contar uma parábola, né? Uma parábola dividida em 3, na verdade, né? Porque ele conta em sequência. E aí nós vemos que ele começa com a parábola de uma ovelha perdida. E eu quero retratar com vocês, queridos, as características de uma ovelha. Primeiramente, lhes faço uma pergunta, vocês vão me ajudar, certo? Nós sabemos que a ovelha somos nós, né? O pasto todo, aquele rebanho todo, na verdade, é a igreja. E as ovelhas somos nós. Quem é a ovelha perdida? Também pode ser qualquer um de nós. Eu posso, no futuro, me tornar uma ovelha perdida. Qualquer um que pode se tornar, pode acontecer, certo? E uma coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: uma ovelha, ela sabe quando está perdida? Uma ovelha não sabe quando está perdida? Ela sabe. Uma coisa que é engraçada é que eu já aprendi em 3 igrejas esse sermão, e todas as 3, incluindo vocês, falaram que a ovelha ela não sabe que está perdida, mas a ovelha ela sabe quando está perdida, né? Ela é um animal como qualquer outro, ela é inteligente, é como um cachorro. O cachorro ele sabe quando ele está perdido? Sabe. Ele ficar longe andando por muito tempo, ele se desespera, ele vai entender que ele está perdido. E a ovelha ela é do mesmo jeito. Só que qual é o detalhe da ovelha? A ovelha ela sabe que está perdida, mas ela não sabe voltar sozinha. Por isso que o pastor foi buscar ela. Então esse é o detalhe da ovelha. A ovelha ela sabe que está perdida, mas ela não sabe voltar por si só. Precisa de alguém para ir buscar ela e para trazer. Outra coisa em relação às ovelhas é que elas tem uma visão periférica boa. O que é uma visão periférica boa? A visão periférica é a visão dos lados. Por exemplo, eu estou aqui do lado, mas eu consigo ver. Eu estou olhando para vocês, mas eu consigo ver o neto, eu consigo ver esse computador pela minha visão periférica. Mas a visão de frente, essa na qual eu estou olhando para vocês, delas não é muito boa. Elas têm a visão periférica boa, mas a de frente elas não têm. Por isso que geralmente se usa o quê? Pastores, se usam cães pastores também para guiar essas ovelhas. Então, são essas características que nós podemos entender dessas ovelhas. E eu estava assistindo um sermão, queridos, do pastor Rodrigo Silva, e eu achei interessante uma história que ele contou que aconteceu lá no Líbano, né? Aconteceu no Líbano, em que várias pessoas estavam de viagem, tinham turistas e tudo mais, e aí esses turistas estavam conhecendo vários locais, né? Incluso nesses locais tinham pastores que estavam cuidando de rebanhos.
E aí eles foram conhecendo e tudo mais, e o guia turístico apresentando cada coisa. E aí os turistas, eles perguntaram, olha, vamos parar um pouquinho aqui a carreta e vamos bater uma foto, vamos bater foto, né, para registrar. Aí o guia, não é muito permitido, mas eu vou liberar. Aí ele liberou e o pessoal saiu para bater foto. E uma das pessoas que estavam, né, turistando por ali, elas viram um pastor, certo? Pegou uma ovelha pelos seus braços, esse pastor, e ele quebrou a patinha dela. Ele quebrou a patinha dela. E para parecer mais estranho ainda do que quebrar, ele quebrou e no mesmo momento ele enfaixou a patinha daquela ovelha. E as pessoas ficaram abismadas, né? Mas também não falaram nada, não se meteram. E aí voltaram, né? E continuaram a viagem. Aí eles perguntaram para o guia turístico, olha só, por que aquele rapaz, né, ele quebrou a perna daquela ovelha? Por que ele fez isso? Isso não seria maus tratos? Ele estava brincando, ele estava treinando primeiros socorros, que era que ele estava fazendo? Porque ele do nada quebrou a pata da ovelha e no mesmo instante consertou, né? Enfaixou direitinho. E aí o guia turístico, ele pegou e falou assim, olha, é o seguinte, é porque aquela ovelha é uma ovelha muito travessa. Essa ovelha, certa vez, ela passou 3 semanas foragida. Passou 3 semanas longe, sem retornar. E o pastor teve que ir atrás dela. Teve outras ocasiões que ela quase foi picada por uma cobra peçonhenta. E é por isso que esse pastor quebrou a perna dessa ovelha, para ela se aquietar, para ela ficar quieta na dela. E aí que eu venho para vocês tirar a primeira lição. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele quebra, Ele tira muitas coisas, talvez que aos nossos olhos sejam privilégios para a nossa salvação. Para salvar aquela ovelha, aquele pastor, ele teve que quebrar a perna dela, para que ela não se perdesse, para que ela não morresse. E talvez, irmãos, eu e você já tenhamos passado por coisas em nossa vida que Deus, ele do nada, ele cortou. Eu tenho um sonho de comprar um carro. Não vai ter o carro. Eu quero fazer faculdade tal. Não fez a faculdade. Eu quero arrumar um trabalho tal. Não consegui esse trabalho. E muitas vezes Deus, ele não permite certas coisas na minha vida, porque Ele sabe que se eu entrar naquilo, eu me perco. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus também, Ele machuca por amor. Ele faz isso porque Ele nos ama. Porque Ele não quer que nós sejamos ovelhas desgarradas e ovelhas perdidas e que não sabem voltar para Ele. E por isso, muitas vezes, Deus, ele é tão protetor a esse ponto que Ele quebra a minha patinha e quebra a sua patinha. Porque Ele tem amor por mim e por você. E Ele está totalmente interessado na nossa salvação. Porque nós, como seres humanos, levando em consideração, né, o lado pecaminoso que nós temos, nós não somos preocupados com nossa salvação. Nós só somos interessados nos prazeres do mundo, em conquistar coisas, bens, materiais, status e tudo mais. Essa é a vontade do ser humano. Mas Deus, Jesus, Ele quer salvar a gente da perdição. E por isso Ele quebra muitas coisas na minha vida. Então essa é a primeira lição que eu quero trazer para vocês hoje, em relação à ovelha perdida. E agora, queridos, nós iremos ler Lucas capítulo 15, do verso 8 ao 10. Diz assim, Lucas capítulo 15, verso 8 ao 10 diz o seguinte: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus para um pecador que se arrepende. Agora, levando em consideração que, né, nós sabemos que a ovelha, ela sabe que está perdida, mas não sabe voltar. Agora eles perguntam: a dracma, que é uma moeda, ela sabe quando ela se perde? Não, porque é uma moeda. A moeda não tem cérebro. A moeda não pensa. A moeda é um objeto. A moeda não sabe que está perdida. E outra coisa,
A ovelha, nós podemos deduzir que geralmente a ovelha se perde para as montanhas, para locais distantes. E a moeda, ela se perdeu aonde? Em casa. A moeda estava perdida dentro de casa. E isso é um detalhe, irmãos, que nós devemos nos atentar, que muitas vezes nós estamos na igreja, estamos cuidando da sonoplastia, estamos pregando, estamos cantando, mas nossa mente, o nosso coração está perdido diante de Deus. E nós temos que mudar isso, porque muitas vezes nós nos enganamos, né, com nós mesmos. Eu vejo muitas situações, eu escutei isso acho que umas 3 vezes essa semana, de colegas e de pessoas da minha rua, que falam assim: olha, não, mas eu estou fazendo isso, mas Deus sabe do meu coração. Está acontecendo isso, mas Deus sabe do meu coração. Mas nós nos esquecemos que o coração do homem é o quê? Enganoso. Mas, irmãos, existe um detalhe muito importante nessa parábola, é que se você está perdido dentro de casa, eu não sei a sua situação, eu estou dando exemplos aqui. Se você está perdido dentro de casa, é melhor do que você estar perdido fora, porque pelo menos você já está encontrado pelo Senhor. Mas eu tenho que quebrar o orgulho que tem dentro do meu coração. Nós já estamos pertinho de Deus, estamos na casa dele, mas nós temos que quebrar o orgulho que está no nosso coração para ele nos resgatar. E é tanto que você observar nessa parábola, algumas traduções vai dizer o seguinte: na minha diz assim, olha, a mulher varreu a casa e procurou a moeda com muito empenho. Outras vão dizer assim, olha, a mulher varre a casa e procura essa moeda com muito cuidado. Jesus, ele está procurando eu e você com muito cuidado. Porque eu disse, Jesus, ele é interessado na sua salvação e ele não quer que você se perca. Jesus é a pessoa que está menos preocupada em lhe ofender. Por isso que ele varre o lixo da sua vida com muito cuidado para que você não se perca. Então, querido, permita que o Senhor, ele varra da sua vida tudo aquilo que tem de lixo, tudo aquilo que tem de errado na tua vida, tudo aquilo que está mal, tudo aquilo que te atrapalha de ter um verdadeiro relacionamento com ele, tudo aquilo que torna a sua mente algo defasado, algo assim defeituoso. A lição de jovens, ela está muito interessante, porque ela trouxe um termo que se chama renovação da mente. O que é a renovação da mente? É você quebrar costumes ou padrões antigos. Isso com a ajuda de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer com você hoje. Ele quer quebrar padrões antigos da tua vida com muito cuidado para que você possa se salvar. Porque Jesus, ele é especialista nisso, é especialista em salvar. Mas lembre-se, eu como moeda preciso quebrar o meu orgulho. Eu preciso deixar o meu Salvador me encontrar. E agora nós iremos, irmãos, para a última parábola, que é a parábola do filho pródigo, do filho perdido, que está no versículo 11 do capítulo 15 de Lucas, que diz assim, ó. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, mas o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado,
e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava ao aproximar-se da casa. Ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou. Seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, e o seu pai o mandou matar um bezerro burro. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse filho seu, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro burro para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Então aí, irmãos, nós vemos um detalhe muito interessante dessa parábola. Nós vemos um pai, os trabalhadores, e os dois filhos desse pai. Nós iremos tirar lição desses dois filhos. Primeiramente, nós vemos que o filho mais moço, ele vai lá no pai e fala assim: pai, me dá a minha herança, me dá os meus bens que me cabem. Né? Agora deixa eu lhe comentar uma coisa. Eu não sei se vocês conhecem os jesuínos. Né? Os jesuínos, eles são pessoas que têm uma cultura patriarcal muito forte. Né? E se um jesuíno escutasse uma história dessa, ele iria dizer que esse filho ele odiava o pai. Sabe por quê? Porque ele pediu a herança do seu pai, a parte que ele cabia. E eu lhe pergunto: em que momento é dada a herança de um pai para um filho? Quando o pai morre. Então nós vemos que esse filho mais moço, ele não tinha um bom relacionamento com o pai. E outro detalhe: o mais velho, ele fingia que tinha um bom relacionamento com o pai. Ele fingia que estava tudo bem, mas no final de tudo não estava. Nós vemos um que era pecador, que confessava que era um pecador sincero, e nós vemos outro que era um pecador hipócrita. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, não é passando pano para pecado, pelo amor de Deus, mas Deus, ele se ofende menos por um pecador que é sincero com os seus atos e sentimentos do que um pecador que é hipócrita. Certo? Então, nós vemos aqui essas duas vertentes: um pecador que era sincero e o outro que era hipócrita. E aí esse filho pegou todos os bens, né, pediu: pai, beleza, eu vou lhe dar. E ele repartiu, né? Então, o outro mais velho, ele também recebeu. Os dois receberam porque ele falou que ele repartiu os haveres de cada um. E aí nós vemos que esse filho ele foi para uma terra distante e lá gastou tudo que ele tinha. Mas uma coisa interessante é que ele caiu em si. E contrariando muitas coisas que aconteceram, contrariando até mesmo Adão e Eva, ele sentiu o desejo no coração de voltar para o Pai. E muitas vezes, irmãos, nós nos enganamos assim como ele se enganou. Porque o primeiro pensamento que ele teve foi: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Muitas vezes, irmãos, nós quando nos perdemos de Deus, vamos para longe dele, nós pensamos que Deus ele vai nos rejeitar. Mas isso não é verdade. Porque quando nós vemos quando esse filho ele chega, de longe o pai já avista ele, a primeira coisa que ele faz é o quê? Correr na direção dele, é beijar e abraçar. Pôr um anel, vestes novas e uma sandália nos pés dele. E Jesus ele quer fazer isso com você. Irmãos, o seu pecado não é maior do que o amor de Deus por você. E também nunca será. Então, querido, se você está longe do Senhor, você sente que você está há muito tempo que você não ora, há muito tempo que você não lê a Bíblia, há muito tempo que você não fala de Deus para a sua própria família, ainda há tempo de voltar. E o Senhor, ele está te esperando. Porque ele te ama e ele quer você pertinho dele. E ele não vai te tratar como um filho pensava, como um dos trabalhadores do pai. Ele vai te tratar como filho, vai te tratar como herdeiro das nações celestiais, porque ele tem preparado algo muito especial para você. Mas para eu tomar posse desse algo especial, eu tenho que me render aos pés dele, eu tenho que voltar para ele. Então, querido, não perca tempo, a hora de voltar é agora. Deus, ele é o Deus do hoje. Nós não sabemos quando a gente vai morrer. Então a oportunidade que eu tenho de pedir perdão, de voltar para Deus é agora, porque ele espera por mim e espera por você. E uma última lição, irmãos, que nós iremos tirar
para nós refletirmos, é que aparentemente, irmãos, nós vamos lendo aqui, e aparentemente esse livro de Lucas, né, a parábola do filho pródigo, ela não tem um fim. Ela corta ali do nada na conversa do pai e do filho. O pai lhe fala assim, mas era preciso festejar e alegrar-se porque este seu irmão estava morto, ele viveu, estava perdido e foi achado. Pronto, cortou, e já vai para o capítulo 16. Não finaliza com outra fala do irmão. E sabe por quê, irmãos? Que a parábola do filho pródigo, ela não finaliza assim aparentemente, porque o final dessa parábola leva ao começo. Você lembra o que era que estava acontecendo no começo? Não no começo da parábola, mas no começo do capítulo 15. Lá no versículo 1. Jesus ele estava sentado com pecadores. E quem foi que chegou para julgar eles? Os fariseus e os escribas. Olha, você está sentado com pecadores. Você não é filho de Deus. E o que Jesus estava querendo ensinar para eles era que a atitude que aquele filho mais velho teve de rejeitar a volta do irmão mais novo era que os fariseus estavam fazendo com Jesus. Irmãos, o que eu posso aprender com essa atitude negativa desse irmão é que muitas vezes nós entramos ano, sai ano, entra ano e sai ano, e nós não mudamos a nossa atitude de aceitar pessoas que vêm de fora. Muitas vezes nós vemos uma pessoa que passou muito tempo longe da igreja, e quando ela entra por aquela porta, muitas vezes nós julgamos. Esse aí já voltou, não vai durar muito tempo na igreja. Eu já passei por uma situação de ver uma pessoa falar assim, não, eu não vou ver o batismo dessa pessoa, porque ele não vai mudar. E isso é triste, irmãos, porque muitas vezes nós atrapalhamos o papel do Salvador. Muitas vezes nós nos tornamos como fariseus. E Jesus muitas vezes não consegue salvar pessoas porque eu estou atrapalhando. Nós estamos sendo como esse filho mais velho. Olha, Senhor, eu estou te servindo há tantos anos, eu estou nessa igreja há mais de 15 anos, estou te servindo, mas o Senhor nunca fez um bezerro gordo para mim, nunca assou um bezerro gordo para mim. E esse teu filho que estava lá fora, pecando, fazendo tudo de errado, o Senhor dá o melhor para ele. E muitas vezes nós temos essa atitude. Irmãos, eu vou falar uma coisa que é minha, eu já falei aqui, vou falar de novo, e eu vou falar quantas vezes for necessário. Eu não sei nadar, mas uma coisa eu aprendi sobre natação, irmãos, que eu não devo atrapalhar o salva-vidas de me salvar. Se eu atrapalho o salva-vidas de me salvar, eu estiver me afogando, eu começar a me bater desesperadamente, eu vou me matar e ainda mato o salva-vidas. E muitas vezes, irmãos, nós temos atrapalhado o salva-vidas de nos salvar e de salvar outras pessoas. Essa parábola não fala somente daqueles que estão perdidos, mas também dos que estão achados, mas que estão atrapalhando a entrada de outras pessoas no reino. Então, irmãos, esse ano que se inicia, que nós possamos mudar o nosso caráter em respeito a outras pessoas. Pessoas que passaram um tempo longe, que estão voltando, que nós possamos abraçar e mostrar o amor de Deus por elas. Porque o Deus que morreu por mim, Ele também morreu para um assassino. O Deus que morreu por mim, que estou aqui pregando, foi o mesmo Deus que morreu por Adolf Hitler, que matou milhões de judeus. Jesus também morreu por ele. Então, queridos, não cabe a nós julgar quem está salvo e quem está perdido. Eu devo cuidar de mim e da minha família e ajudar os meus irmãos a irem até Cristo e não julgar o papel do nosso Salvador. Então, querido, eu não sei em qual dessas áreas você se identifica, mas que você possa voltar o mais rápido possível para os braços do seu Salvador, porque Ele está esperando por você com muito amor e carinho para te abraçar e te receber. Ele não vai te rejeitar, não vai te empurrar, pelo contrário, Ele vai te abraçar e vai te dar tudo aquilo que Ele tem preparado de bênçãos para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e que você possa refletir nessa mensagem na qual estivemos estudando hoje. Convido o Cauê para passar a mensagem musical. Aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a primeira retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, neste ano de 2025. Desta feita,
através do professor William Ferreira. Música gera direitos autorais. Valeu, Jesus, e um feliz ano novo a todos.